Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, pois estamos aqui para mais uma aula. Eu sou o professor Aaron, professor de língua portuguesa. Ora, hoje nós estamos aqui para poder falar sobre o discurso direto e discurso indireto. Hoje vamos explorar um aspecto fundamental da comunicação verbal, que é a transição do discurso direto para o discurso indireto. Ao longo desta aula, vamos mergulhar nos detalhes das mudanças necessárias em pessoa gramatical, bem como nos pronomes, tempos verbais, pontuações, noções temporais e espaciais ao fazer uma determinada transição do discurso direto para o discurso indireto. Vamos também entender como transformar uma fala direta em uma narrativa indireta, mantendo a clareza e integridade do conteúdo original. Para começar, vamos explorar conceitos-chave e depois vamos avançar para exemplos práticos que ajudarão a solidificar o nosso entendimento. Sem mais delongas, vamos à aula. Como bem dissemos, primeiramente nós vamos definir o conceito de discurso direto e discurso indireto. Falar de discurso direto é falar da transcrição, assim que é, da declaração, estamos a falar de uma fala ou até mesmo de um discurso, de um indivíduo ou de uma personagem na primeira pessoa. Neste caso, estamos a dizer quando nós reproduzimos exatamente as palavras de uma pessoa como se estivéssemos citando-a diretamente, nós estamos diante do discurso direto. Agora, discurso indireto. Esta declaração que é enunciada na terceira pessoa. Estamos juntos? Quando nós transcrevemos uma declaração no discurso indireto, esta é enunciada na terceira pessoa, geralmente por um narrador. Temos alguém que está a narrar o que uma determinada pessoa disse. Estamos juntos? Então, enquanto que lá no discurso direto, a fala é na primeira pessoa, no discurso indireto, fala-se na terceira pessoa. Vejamos os seguintes exemplos de discurso direto e discurso indireto. Passei no exame. Como nós podemos ver, aqui nós temos a forma verbal do verbo passar conjugado na primeira pessoa. Eu passei. Então, temos aí um exemplo de um discurso direto. Fala ou transcrição da fala do indivíduo na primeira pessoa. Estamos juntos? Ao passo que no discurso indireto, como nós dissemos, usa-se a terceira pessoa. Vamos supor que quem disse eu passei no exame fosse a Ana. Então, no discurso indireto teremos o quê? A Ana disse que tinha passado no exame. A Ana, ela. Estamos juntos? Que é a terceira pessoa. Alguma dúvida? Não havendo dúvida, vamos passar agora para a passagem do discurso direto para o discurso indireto. Muito bem, senhores, na passagem do discurso direto para o discurso indireto, é necessário utilizar verbos introdutores de discurso. Os principais verbos são os seguintes. Os verbos declarativos, como por exemplo o verbo dizer, o verbo afirmar, o verbo declarar, o verbo comunicar, o verbo exclamar, o verbo preferir e também o verbo responder, entre outros tipos de verbos. Outro tipo de verbo é o verbo de inquirição,
No verbo de inquirição, nós vamos usar verbos como perguntar, interrogar ou até mesmo pedir. Estamos juntos? Quando nós estamos diante de uma inquirição, quando se quer inquirir, vamos por exemplo, a Ana perguntou, não é isso? A Ana interrogou ou a Ana pediu. Dúvidas? Dúvidas? Muito bem. Ou até mesmo podemos colocar no presente, a Ana pergunta, a Ana interroga, a Ana pede. Estamos juntos? Dependendo da situação. Outro tipo de verbo introdutor é o verbo introdutor de opinião. Acreditar, crer, julgar, considerar, achar, pensar. Vamos ver outro tipo de verbo introdutor. Temos verbos declarativos de ordem. Ordenar, prometer, entre outros. Quando nós queremos exprimir um sentimento, não é? Queremos introduzir a expressão de um sentimento. Vamos usar o quê? Desabafar, lamentar, lastimar, entre outros verbos relacionados com a expressão de sentimentos. Por fim, temos os verbos interativos, como começar, continuar, acrescentar ou até mesmo atralar. Alguma dúvida? Muito bem. Não havendo dúvida, vamos passar. Ainda no capítulo da passagem do discurso direto para o discurso indireto, existem algumas mudanças que devem ser feitas. Bom, vamos começar agora com as mudanças do pronome, para além dos verbos introdutores, que são os verbos que vão introduzir a fala do discurso indireto, temos também a mudança de pronomes de pessoas gramaticais. Isto é, a primeira pessoa do discurso direto passa para a terceira pessoa do discurso indireto. Então, quando temos uma primeira pessoa, já dissemos que no discurso direto fala-se na primeira pessoa, no discurso indireto, não é? Temos ali uma fala na terceira, então vamos trocar de primeira pessoa para a terceira pessoa. Deve-se mudar a pessoa do verbo em todos os pronomes da frase. Por exemplo, eu, não é? Eu é a primeira pessoa, então vamos trocar para a terceira pessoa, que é ele ou ela. Nós, que é a primeira pessoa do plural, também vai se mudar para a terceira pessoa do plural. Eu é a primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Singular, plural. Então também temos singular e plural. O outro tipo de pronome, esses são os pronomes pessoais. Quando temos pronomes possessivos, por exemplo, como é o caso do meu, nosso. Vamos mudar para quê? Seu, seus. Estamos juntos? Que são pronomes possessivos da terceira pessoa, do singular e do plural. Assim por diante. Outros tipos de pronomes também vão sofrer essas alterações. Estamos juntos? Continuando. Ora, os tempos verbais também sofrem alteração. Não só são os pronomes. Os tempos verbais também vão sofrer alteração. Vamos prestar atenção no seguinte quadro. Temos aqui discurso direto, temos do outro lado o discurso indireto. Quando nós temos verbos conjugados no presente do indicativo, esses mesmos verbos, quando passam para o discurso indireto, são transformados do presente do indicativo para o pretérito imperfeito do indicativo. Estamos juntos? Quando temos verbos conjugados no pretérito perfeito, os mesmos são transformados para o pretérito mais que perfeito. Futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. O imperativo vai passar para o pretérito
imperfeito do subjuntivo. Então, quando nós temos estes tempos verbais, não é? Depois de analisarmos e vermos que a frase, o verbo, a ação é expressa nesses tempos verbais, lá no discurso direto, então vamos transformá-los para esses tempos verbais. Alguma dúvida? Muito bem. Não havendo, vamos dar continuidade e agora vamos aqui a falar, não é, das pontuações ou dos tipos de frases. Nós sabemos que as pontuações geralmente são usadas para exprimir o tipo de uma frase. Neste caso, frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas no discurso direto vão passar para frases declarativas no discurso indireto. Então, esses tipos de frases, quando passam para o discurso indireto, deixam de ser interrogativas, deixam de ser exclamativas, passam a ser frases declarativas. Está bem? Por exemplo, vamos supor que eu queira perguntar à minha mãe a minha data de nascimento, ou quero confirmar. Então, vou fazer uma pergunta. Mãe, eu nasci no dia 18 de fevereiro? Estou a perguntar, não é? Mãe, eu nasci no dia 18 de fevereiro? É uma pergunta. Quando passa para o discurso indireto, não vai continuar pergunta. Teremos lá uma frase declarativa. Vamos ter: o Arone perguntou à mãe, não é? O Arone perguntou à mãe, então o tipo de frase vai sofrer aí uma alteração. Quando temos advérbios de tempo e de lugar, esses mesmos advérbios também vão sofrer alteração. Então, temos que ter noções temporais e espaciais. Ora, o advérbio ontem, que é um advérbio de tempo, muda para no dia anterior. Hoje passa para naquele dia, amanhã passa para no dia seguinte. Aqui, que é um advérbio de lugar, vai passar para ali. Aqui, ali. Temos aqui, não é? No discurso direto. Quando passamos para o discurso indireto, temos ali. Aí, lá, este, aquele e por fim isto, aquilo. Quando nós temos esses advérbios de tempo e de lugar, vão sofrer alteração. De um lado nós temos os advérbios de tempo e de lugar no discurso direto. Neste outro lugar nós temos os advérbios de tempo e de lugar, não é? No discurso indireto. Estamos juntos? Estamos juntos? Por exemplo, este advérbio passa para uma locução adverbial, não é? Quando é transformada para o discurso indireto. Alguma dúvida? Muito bem. Bom saber que estão a entender a aula. Então vamos dar continuidade. Vendo um caso prático de mudança de discurso direto para o discurso indireto. Vamos ver a seguinte frase. Eu comecei meu tratamento ontem. Eu comecei meu tratamento ontem, não é? É o que alguém disse, não é isso? Vamos supor que eu, Arone, quem está a dizer. Eu comecei o meu tratamento ontem. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar as palavras que devem ser alteradas. Lembra-se que nós dissemos, para além dos verbos introdutórios, nós devemos alterar as pessoas gramaticais ou os pronomes, temos que alterar os tempos verbais, temos que alterar os advérbios. Então vamos identificar na nossa frase pronomes, tempos verbais e também advérbios. Começando, qual é a primeira palavra que vai sofrer a alteração? Eu. Muito bem. Eu. Depois segue a forma verbal do verbo começar, seguido do pronome possessivo meu e por fim temos
o advérbio de tempo ontem. Então, temos estas 4 palavras que sofrerão alteração quando nós transformarmos esta mesma frase para o discurso indireto. Como forma de classificar, nós teríamos o eu como o pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Comecei como forma verbal do verbo começar no pretérito perfeito do indicativo. Temos o meu, que é um pronome possessivo também na primeira pessoa do singular. E por fim temos ontem, que é um advérbio de tempo. Alterando esta frase, eu comecei meu tratamento ontem, para o discurso indireto, nós teremos ele disse que começara seu tratamento no dia anterior. Lembram-se das palavras que nós dissemos que iam alterar eu, comecei, meu e ontem? Vamos olhar aqui. Vamos procurar identificar onde é que estão essas palavras. Aqui na nossa frase. Onde é que estão? Muito bem, é isso. Temos ele, temos começara, temos seu e por fim temos no dia anterior. Então, é importante primeiro descobrirmos as palavras que devem sofrer alteração, que é para nos lembrar das regras. O eu passa para a terceira pessoa. O verbo no pretérito perfeito passa para o pretérito mais que perfeito. Pronome possessivo na primeira pessoa, pronome possessivo na terceira pessoa. Advérbio de tempo, não é? Ontem passa para no dia anterior. Alguma dúvida? Não havendo, vamos passar para os exemplos. Eu trago aqui um quadro, não é? Com exemplos. Por exemplo, eu sou a pessoa com quem falou há pouco. Eu comecei meu tratamento ontem. Nós viajaremos amanhã. Não me ligues mais. Essas são as frases no discurso direto. Quando passam para o discurso direto, nós teremos o quê? Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Ele disse que começara seu tratamento no dia anterior. Eles disseram que viajariam no dia seguinte. E, por fim, pediu que não lhe ligasse mais. É verdade que aqui deveríamos ter mais uma frase, não é? Uma frase, uma pergunta, uma frase interrogativa, que era para vermos como é que fica. Mas isso fica como vosso trabalho, como vossa atividade aí em casa. Escreva uma frase interrogativa e transforme esta mesma frase para o discurso indireto. Não havendo mais nada por tratar do momento, nós vamos terminar a nossa aula por aqui. Dizer muito obrigado pela vossa atenção. Continuamos na próxima aula. Senhores, até mais. Obrigado.